Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento de Patologia DOR. E conforme Paraná e eu prometemos no evento anterior, nós hoje teremos a ordem de ter o evento do Hospital São Rafael, e ele vai ser coordenado pelo Dr. Lira, que muito nos honra com sua presença e de sua equipe. Então, o modelo hoje será o André Lira apresentando o caso, trazendo a sua equipe para participar e discutir, e Paraná e eu faremos alguns comentários, né? E quero aproveitar e agradecer a participação de toda a sua equipe no Hepatologia DOR, e estamos dando início, então, ao novo modelo de apresentação. Eu vou passar a palavra para o Paraná, também para abrir o evento, e a gente vai ter oportunidade de assistir os colegas do Hospital São Rafael. Muito obrigada, André, por sua vinda, de estar aqui conosco, com sua equipe, e tenho certeza que será um ótimo evento. Bom, muito boa noite. Esse ano vai ser dedicado à hepatologia de alta complexidade, casos complexos. Os casos complexos que chegam ao centro de referência. E hoje é dia do São Rafael, que é um dos grandes hospitais do país. É um hospital completo, um hospital muito semelhante, tem semelhanças com o Quinta Dor, né? É um hospital intenso, com muitas especialidades e com alta complexidade. E que faz transplante, também faz transplante. Então, tenho certeza que será um excelente evento. Eu vou passar a palavra a André. André comanda e a gente entra aqui de vez em quando para dar uns pitacos, né, Ana? Mas o André pode coordenar toda a sessão. Vai lá, André. Bom, boa noite a todos. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui junto de Ana e Paraná nesta sessão da Patologia DOR. Eu queria agradecer também aos nossos radiologistas do aparelho digestivo, que é Bruno e Hugo, e nosso patologista Ico pela presença aqui. E agradecer a Freitas, que, na verdade, é um convidado. A gente faz algumas coisas em associação, né, em algumas sessões. Ele é um convidado aqui, emprestado aqui para a gente, porque hoje nós temos três casos. São dois casos assim, de alta complexidade e gravidade. E um caso, que seria o último, na verdade, que é um caso que a sua complexidade reside, na verdade, na peculiaridade, num diagnóstico que é pouco frequente de ser feito. Aí seria mais assim uma coisa para relaxar no final. Mas Freitas tem um compromisso, vai ter que sair antes. Aí ele pediu para inverter, então a gente vai apresentar o primeiro caso, esse primeiro caso, que é bem interessante, bem peculiar, e depois seguimos com os outros dois casos. Então eu vou começar a fazer aqui a apresentação. Vamos ver, deixa eu ver se... Ver se está aparecendo para vocês aí. Perfeito. Deixa eu só botar agora em tela cheia, só um instantinho. É que fica essa faixa aqui, às vezes é difícil. Apareceu para a tela cheia aí para vocês? Apareceu. Sim. Pronto. Então, este primeiro caso é uma paciente de 34 anos, natural e procedente aqui da Bahia, uma portadora de hipertensão e diabetes mellitus, insulino dependente, há mais de 10 anos, com antecedentes de episódios frequentes de descompensação. Abriu quadro de edema de membros inferiores há 6 meses, com posterior evolução paranasárquica associada a quadro de dor abdominal de forte intensidade, mal caracterizada, intermitente em andar superior, com irradiação para dorso, além de quadro recorrente de náuseas e vômitos. Foi internada com hiperglicemia para compensação clínica. Durante internamento, cursou com anemia, necessitou de transfusão, e elevação das enzimas hepáticas canaliculares. Progrediu inicialmente com manutenção da dor abdominal e aumento da fosfatase e gama-GT. Posteriormente, apresentou também elevação da TGO-TGP, além da proteinúria na faixa nefrótica e uma anemia normo hiperproliferativa. Aí foi solicitada interconsulta para hepatologia devido à elevação das enzimas do fígado. Então, de antecedência, o paciente com retinopatia diabética proliferativa grave, bilateral, uma retinopatia hipertensiva aguda também naquele momento, hipertensão, diabetes mellitus tipo 1, como eu já mencionei,
E no exame físico chamava atenção mais, só tinha um abdômen levemente doloroso difusamente e um fígado palpável a 3, 4 centímetros do reboto costal direito. E tinha um edema de uma cruz. Então, foi uma paciente que foi admitida com elevação das enzimas canaliculares, de uma forma sustentada, a flutuação das transaminases, dor abdominal. Como ela tinha um quadro de dor, elevação das enzimas hepáticas, pensou-se na possibilidade de coledoclitise, inicialmente, colestase intrahepática, né? Sempre tem que entrar no diagnóstico diferencial. O paciente eventualmente podia ter uma CEP, litíase intrahepática, porque tinha dor. CBP com dor por outro motivo, uma dile colestática, não daria uma dor tão intensa assim, mas uma dor por outra causa. Além dos outros diagnósticos que seriam a síndrome nefrótica pela própria nefropatia diabética, a anemia, a retinopatia, a hipertensão, o diabetes tipo 1, o hipotiroidismo subclínico. Então, aqui eu queria destacar a evolução das enzimas do fígado. Então, vocês observem aqui que as canaliculares aqui, ó, como elas sobem, a gama-GT-fosfatase aqui a partir de fevereiro, e sobem de uma forma assim bem proeminente. E as transaminases também, elas sobem aqui nesse momento, flutuam um pouquinho, sobem de novo, e as canaliculares aqui sempre a fosfatase, né, no mínimo moderadamente elevada e a gama-GT bastante elevada. Essa paciente, ela foi submetida à investigação com autoanticorpos hepáticos que foram negativos, FAN não reagente, as sorologias todas negativas, uma ferritina elevada, mas também tem todo o contexto das outras doenças, uma saturação de 49%. Ela foi investigada durante o internamento com a tomografia com contraste nas 3 fases, um fígado com morfologia normal, não tinha dilatação das vias biliares, vesícula biliar normal, e os vasos mesentéricos também estavam normais. Foi submetido a uma ressonância com CPRM com contraste, que também mostrou o fígado normal, a ausência de dilatação das vias biliares intraestepáticas, uma vesícula biliar estendida, mas de paredes finas com conteúdo homogêneo. Endoscopia e colonoscopia sem nada que chamasse atenção. Bom, diante de uma investigação que não corrobora com o quadro de colestase extrahepática, né, o raciocínio se direcionou mais para a colestase intrahepática. Como as enzimas vinham elevadas há muito tempo, foi optado por uma biópsia hepática percutânea, uma agulha que habitualmente a gente faz, que é a agulha 16 gauge. E aí eu passo para Freitas fazer a apresentação dele. Boa noite a todos. Vocês estão vendo minha tela? Está cheia? Estamos sim. Mas não está em tela cheia, tá? Só agora. Agora? Bem, boa noite a todos. É um prazer estar participando mais uma vez dessa reunião. E a biópsia hepática dessa paciente era uma boa biópsia. Vocês estão vendo aqui, tem 3 fragmentos. Aqui claramente representado um fragmento onde o parênquima hepático está bastante representado. Nós podemos ver aqui espaços porta. Esses espaços porta são espaços porta relativamente pequenos. A gente vai ver em detalhe que eles têm talvez um discreto infiltrado inflamatório, com certeza um discreto infiltrado inflamatório, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o aspecto dos hepatócitos aqui nessa área. Aqui tem uma veia central, eu gostaria que vocês prestassem atenção que aqui nessa área os hepatócitos eles são mais volumosos, eles têm uma coloração mais clara do que hepatócitos mais periféricos, ou seja, na zona 3 e zona 2, a gente observa esses hepatócitos aumentados, claros. O picrocílio vermelho mostrava que era um fígado que a arquitetura estava bem preservada, não tinha fibrose. Aqui um pequeno espaço porta, praticamente sem nenhuma alteração. Sem nenhuma alteração, isso quer dizer que doença biliar esse fígado não tinha características de doença biliar. Esses são outros 2 espaços porta bastante pouco alterados, um pouco de infiltrado inflamatório mononuclear, mas sem nenhuma atividade de interface. E, mais uma vez, eu queria chamar a atenção para a presença desses hepatócitos aqui e acolá, às vezes formando grupos maiores, esses hepatócitos de citoplasma amplo, quando a gente compara com um hepatócito de dimensões dentro da normalidade,
como esses que eu estou apontando aqui agora. Vejam aqui, olha, uma veia central, e vejam como esses hepatócitos eles estão aumentados de tamanho, são claros, e eu vou chamar a atenção já nesse aumento para que há um reforço da membrana citoplasmática, uma coisa que não é muito frequente na observação de células animais, né? Isso é uma característica mais marcante de células vegetais. Então, vocês estão vendo aqui, o hepatócito aumentado de tamanho, núcleo central pequeno e as membranas celulares bem marcadas. Nessa área daqui, esse aspecto se repete, mas eu chamo a atenção que não existe nenhuma esteatose, não há inflamação do parênquima hepático. Aqui esse aspecto outra vez, uma certa anisocariose, ou seja, núcleos de tamanhos variados. Quando nós fizemos o PAS mostra uma grande quantidade de glicogênio, e o diagnóstico que nós fizemos foi de hepatopatia glicogênica. Então, essa é uma condição que é subdiagnosticada, ela não é muito bem pensada. Existem algumas séries na literatura, e essa é uma forma do comprometimento hepático, sobretudo no diabetes do tipo 1, mas também está descrito em diabetes tipo 2, em pacientes que são mal controlados da hiperglicemia ou que fazem uso irregular de insulina. Eles fazem esse quadro. Tá André. mutado, doutor André. Eu vou só fazer aqui uma pequena apresentação de 3 slides aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó, só um instantinho aqui. Enquanto a André está procurando os slides, Freitas, eu tive a impressão de ter visto um Mallory-like ali e uma granulação citoplasmática leve. Foi impressão minha ou ocorre isso na patologia que você descreveu? Bom, esse material definitivamente não é Mallory. Se a gente tiver alguma dúvida, eu acho que vale a pena fazer uma citoqueratina 7. E esse aspecto finamente granuloso é importante, esse é o aspecto mesmo, né? O glicogênio, ele dentro da célula dá uma certa granulosidade ao citoplasma, uma granulosidade fina. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso aparece no contexto da esteatohepatite, e alguns indivíduos pensam que isso é balonização, mas na realidade isso é glicogenose hepatocitária. Essa é uma doença fibrosante ou não é fibrosante? Essa doença não é fibrosante. A hepatosclerose diabética, que é uma condição extremamente rara, que é uma condição fibrosante. Eu acho que eu vi na minha vida uma hepatosclerose diabética, mas roda gira a gente encontra em pacientes diabéticos que se pensa ter doença esteatótica, esse aspecto. Perfeito. Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Não em modo apresentação, mas está aparecendo. Deixa eu ver se vai para a tela cheia agora aqui. Porque o Zoom ele fica com a aba aqui embaixo que demora de descer, né? Acho melhor. Deixa eu só. Vamos ver se aqui a hepatopatia glicogênica. Bom, então a hepatopatia glicogênica, brevemente, assim, só para a gente ter a noção, porque é uma coisa que realmente a gente não ouve falar muito. É uma entidade clínico-patológica reversível que ocorre em consequência de uma sobrecarga excessiva de hepatócitos pelo glicogênio. Classicamente, ocorre no diabetes mellitus tipo 1 descompensado e raramente pacientes com diabetes tipo 2 também descompensado. Ela já recebeu outras denominações no passado, como glicogenose hepática, doença do depósito do glicogênio no fígado, hepatomegalia do depósito do glicogênio associado ao diabetes mellitus. Esse termo hepatopatia glicogênica foi cunhado em 2006, e a partir de então a maioria dos autores tem optado por utilizar essa expressão.
Crianças e adultos com hiperglicemia acentuada ou prolongada, seguida de administração exógena da insulina, no contexto do tipo 1, caracterizam uma população que habitualmente desenvolve essa situação. É também comumente observado hepatomegalia, níveis elevados de aminotransferases séricas e relatos de aumento habitualmente modesto da FA e γ-GT. No nosso caso aqui, o aumento da γ-GT era bem expressivo, né? E habitualmente são reversíveis. Raramente também já foi descrito ascite, também reversível. Outras condições clínicas que podem ser associadas à hepatopatia glicogênica são a administração de esteroides em altas doses por curto prazo, síndrome de Dumping e anorexia nervosa. E a fisiopatologia consiste na passagem da glicose para o hepatócito, uma passagem não dependente da insulina, quando o paciente está em estado de hiperglicemia. Depois, em seguida, ocorre a conversão da glicose mediada por insulina, no caso, em glicogênio hepático, e, para tanto, tem que ter glicose e insulina elevados. Por isso que é comum o paciente estar descompensado e toma insulina, e aí vai ocorrer esse depósito de glicogênio. Então, é comum ver nessa situação. E pacientes que, quer dizer, na verdade, na hiperglicemia por si só, né, sem dar insulina, já ocorre a situação, mas pacientes também, quando recebem o tratamento, e pacientes que tomam insulina em excesso e são posteriormente tratados com glicose, ou seja, fazem hipoglicemia, recebem glicose para corrigir a hipoglicemia, também podem desenvolver hepatopatia glicogênica. Bom, esse foi o primeiro caso. Eu trouxe que eu achei assim, uma curiosidade assim, um caso bem peculiar, e eu acho que certamente a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Mas estou aberto aí, se você, Ana, quiser comentar e Paraná alguma coisa a mais. Não, achei muito interessante, porque a nomenclatura aqui não é empregada, né? Às vezes a gente vê isso vem rotulado como uma simples esteatose, um glicogênio, mas a hepatopatia glicogênica é um número, é uma nomenclatura que é pouco empregada. Talvez por isso pouco conhecida, né? Então, muito interessante, muito bom. E também, muitas vezes, a gente não biopsia o paciente na vigência de uma hiperglicemia, um diabetes descompensado. Então, assim, essa paciente estava numa descompensação do diabetes e a biópsia foi feita, né, porque tinha elevação das enzimas nesse momento. Eu acho que isso também contribuiu para a gente conseguir dar o diagnóstico. Essa ascite que ela teve, você falou que ela teve ascite, você considerou fazendo parte de uma síndrome nefrótica ou da hepatopatia descompensada, já que não é uma doença fibrosante? Na verdade, ela teve a nasarca, mas aí foi pela síndrome nefrótica. A gente Ah, tá bom. Tá. nefrótica. Bom, caso lindo. Quem viu essa lâmina não vai esquecer mais nunca. Excelente. Muito bonito. Aprendi muito. Ótimo. Eu também. Podemos seguir para o segundo caso? Com certeza, você manda. Eu vou pedir licença, então, a vocês. Eu tenho um compromisso. Só agradecer mais uma vez a oportunidade e o prazer de estar participando aqui com vocês. Boa noite. Continuem tendo uma excelente sessão. Eu vou perder. Prazer Obrigado. nosso, Freitas, sempre ter você aqui. Muito obrigada. Então, vamos para o segundo caso aqui. Eu consigo voltar a apresentação X apertando F e o Q aqui. Apareceu sim, doutor. Eu joguei aba para o lado esquerdo aqui. Esse é o caso 2, na verdade, né? Deixa eu ver se eu abri o correto aqui. Tá. É que não está passando, né? Sumiu o teu... Tá aparecendo para vocês, né? Tá sim. Olha, essa é uma paciente do sexo feminino de 21 anos, natural e procedente do interior da Bahia, estudante de Direito. Ela relata que há 5 anos iniciou o quadro de dor abdominal em palco direito, marcado por 2 exacerbações no decorrer de 1 ano, as quais se resolviam com analgesia comum. Realizou ultrassom do abdômen ao longo desse período, que evidenciou apenas colelitíase. E em julho de 2022, em outro serviço, ela submeteu-se a uma CPRE devido a coledocolitíase, onde cursou com pancreatite aguda após procedimento. E, após a alta, persistiu com dor abdominal. Então, diante da persistência dos sintomas, procurou novamente a unidade de origem, onde permaneceu internada por 10 dias para tratamento de colangite. Ela relata também, adicionalmente, que após a alta, persistiu com quadro álgico, associado a uma perda ponderal de 10 quilos no período. Em 4 de setembro de 2022, evoluiu com febre, colúria e icterícia, sendo reinternada e iniciado o tratamento com ceftriaxona.
realizou uma CPRM também nessa unidade de origem, em 8 de setembro, que evidenciou nova coleta de litíase e abscessos hepáticos. Aí, nesse momento, foi transferida para o Hospital São Rafael. Admitida no dia 10 de setembro, bastante emagrecida e persistindo com episódios febris e episódios de icterícia, embora sem dor abdominal associada. E no São Rafael foi iniciado tazocin e tecoplanina. Ao exame físico, eu vou chamar só atenção aqui de alguns pontos. A paciente estava completamente alerta, orientada, regular estado geral, bastante emagrecida. Ela já era magrinha, tinha perdido 10 quilos e estava ictérica, um pouquinho ictérica. O abdômen era plano, simétrico, sem cicatrizes evidentes, com ruídos idoéreos presentes normais, indolor à palpação e sem massas ou vistromegalias palpáveis. Essa aqui é a CPRM que veio, que ela tinha feito antes de ser transferida, logo antes, que mostrava colelitíase, coledocolitíase com dilatação das vias biliares, a mutante, associado também a um quadro de edema no parênquima hepático. E uma coleção em formação medindo 4,7 centímetros. A conclusão da radiologia da unidade de origem é que era um quadro infeccioso, sugestivo de colangite e abscesso hepático. Ela chegando no São Rafael, ela foi submetida a uma CPRE, que realmente evidenciou a coledocolitíase. Ela foi submetida logo que estava com leucocitose, PCR bastante elevado, com quadro de colangite mesmo. Aí fez a CPRE, que evidenciou a coledocolitíase, aerobilia nas vias biliares, sinais de papilotomia prévia, ela já tinha sido submetida a uma CPRE, e foi feita a varredura do colédoco com retirada completa dos cálculos. Ela evoluiu pós-CPRE estável a febril, embora ainda se recuperando, ou emagrecida, se recuperando do peso. Então, durante o internamento, foi feita uma ressonância de controle. E aí eu passo a palavra para Hugo comentar essa ressonância, Hugo. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de participar representando a radiologia abdominal do São Rafael, ao lado de Bruno. Nesse primeiro exame, realizado em setembro aí na nossa instituição, à esquerda a gente tem as imagens ponderadas em T2 da ressonância magnética e à direita uma aquisição pós-contraste precoce. Está apontada aí pela seta uma lesão que era uma lesão dominante, com aspecto grosseiramente nodular e um conteúdo de aspecto multiloculado. A gente consegue ver bem algumas loculações de conteúdo líquido, né, em permeio à lesão. Era uma lesão com muito distúrbio perfusional no parênquima adjacente. A gente consegue ver uma arterialização ali do parênquima perilesional. E além da lesão propriamente dita, a gente consegue já ver nessa imagem que no lobo direito a gente tinha aí várias outras áreas salteadas de hipervascularização. E nas imagens em T2, pode passar o slide, por favor? A gente consegue ver outras áreas menores em que nós tínhamos aí pontos de liquefação circundados por áreas de parênquima hipervascularizado, um conjunto de achados que favorecia bastante alterações de caráter inflamatório, com uma lesão dominante, né, em absedação, ainda com um aspecto bastante loculado, pouco coalescente, né? Várias loculações aparentemente ali independentes, e essas outras lesões menores distribuídas de forma aí, bem ampla pelo fígado, especialmente pelo lobo direito. Pode passar. Além dessas alterações, era interessante observar que a paciente apresentava dilatações segmentares de ramos biliares intrahepáticos de forma bastante assimétrica. Está destacada aí à esquerda uma área de dilatação de ramos biliares no segmento 7 e à direita uma área de dilatação ainda mais proeminentes ali no segmento 5/6. Pode passar, né? São essas áreas mais escurecidas, correto, Hugo? Isso, são esses pontos mais pretos, são os ductos biliares dilatados. Tá certo. As imagens O que está de pós-contraste. branco aqui é mais sugestivo de processo inflamatório, seria isso? Exatamente. Isso aí seria o estudo perfusional com arterialização do parênquima ao redor. Tá. E nas imagens da CPRM, né, nós víamos uma irregularidade difusa das vias biliares intrahepáticas, com segmentos dilatados, e eu destaquei em particular aqueles segmentos ali do segmento 5,
e que a gente consegue ver ali um segmento bastante dilatado, parece que há uma transição de calibre ali com retenção focal, e essa dilatação bem importante, que são justamente aqueles pontos mais calibrosos que a gente tinha visto ali no slide anterior, no segmento 5, né, dos ramos biliares mais ectasiados. Diante desse aspecto, né, com tanta irregularidade das vias biliares propriamente ditas, né, dilatação, de via biliar intrahepática, até questionou-se, né, nesse momento do exame, se isso poderia estar relacionado a alterações assim de caráter colangítico por um contexto mesmo inflamatório infeccioso mais agudo, ou se eventualmente essa paciente poderia ter uma colangiopatia inflamatória de base, diante dessas alterações morfológicas na via biliar. Pode passar. Assim, aqui, você vê aqui está bem mais fininho, e aqui é uma dilatação agora bastante regular, né? É algo que não é nem... É algo fora do comum. Você vê isso com frequência ou não? Isso, mas perceba que entre a parte que está mais fina e a parte mais grossa, parece haver ali um estreitamento. Sim. E aí, aparentemente, a montante, né, está dilatado. Realmente, esse segmento está meio que de forma meio difusa, meio longa, né? Um pouco mais para cima, ali no lobo esquerdo, por exemplo, mais proximal, a gente vê outras áreas que estão mais irregularmente ectasiadas, ou com áreas mais estreitadas, interpostas por áreas mais levemente ectasiadas, né? Como mais irregulares, por assim dizer. Além disso, haviam linfonodos proeminentes no hilo hepático. Essa imagem à esquerda é a difusão, à direita pós-contraste. Essa imagem mais à esquerda que o André apontou ali é o linfonodo mais proeminente, que admitia, a princípio, o caráter inflamatório reativo. E haviam também algumas coleções peripancreáticas. A maior loja era essa que está apontada aí com conteúdo bem espesso, também com restrição à difusão. Porque essa paciente também, ela tinha feito já uma pancreatite pós a primeira CPRE no outro serviço, e aqui teve que ser submetida a uma CPRE porque estava com colangite franca, quadro persistente. Então, não sei nem se ajudou a perpetuar a pancreatite, mas ela tem uma pancreatite, pelo menos moderadamente grave, porque tem coleção, né? Bom, aí, no dia 23 de setembro, houve uma recorrência da febre e piora da leucocitose. Feitas as medidas habituais da infectologia, né, que retira troca catéteres, coleta culturas, e foi escalonado a antibioterapia para meronem e tecoplanina. E ela mantinha a febre. Ela foi avaliada pela equipe de radiointervenção, sendo contraindicada a punção devido à consistência dos abscessos. Na verdade, né, Hugo, ali os abscessos eles não eram tão liquefeitos, correto? Ele era um pouquinho mais espesso, é isso? É por isso que o radiologista achou que não dava para puncionar. Seria isso, Hugo? Isso, o líquido era um líquido espesso, mas principalmente porque as lotes não estavam coalescidas numa loja maior, né? Você conseguia ver várias pequenas lojas, até com aspecto bem liquefeito dentro daquelas pequenas lojas, mas não haveria expectativa, caso você funcionasse, de esvaziar de forma significativa, né? Você ia conseguir tirar o líquido aí das lojas que fossem diretamente atingidas, né? Mas não havia um coalescimento numa grande loja dominante. Eu acho que isso é um ponto importante assim, de discussão até em relação ao abscesso hepático, porque nem todo abscesso hepático é passível de drenagem, pelo menos em um dado momento. Às vezes às vezes depois podem coalescer essas lojas e adiante ficar tudo liquefeito e ser possível funcionar, mas em algum momento ele pode não ser funcionável. Neste caso aqui, a radiointervenção, pelos motivos aí que o Hugo já mencionou, considerou que não era passível de fazer essa punção. Aqui é só um dado adicional que ela fez uma trombose venosa da via braquial e foi iniciada a anticoagulação por este motivo. E aqui estão os exames dela aqui para vocês também observarem a evolução, né? Então, aqui o exame mais perto da dimensão, onde ela tinha elevação das enzimas hepáticas de uma forma mais acentuada, e com o passar do tempo as enzimas caem, mas sempre a gama-GT e as transaminases sempre um pouquinho elevadas. E leucocitose, que foi naquele momento inicial, que ela estava com colangite, depois houve uma melhora. E o PCR também, que no começo era muito alto, ao longo do treinamento ele reduziu de uma forma significativa, né? Bom, ela recebeu alta no dia 29/9/2022 com meronem e tecoplanina para a conclusão do internamento domiciliar. Quer dizer, foi para home care, para continuar o tratamento lá. Neste momento também, a paciente que a cirurgia também acompanhou conjunto, não se pensava em fazer a colestectomia nesse momento, porque ela estava muito emagrecida, estava com esses abscessos que ainda estavam indo em resolução, teve pancreatite com coleção recente, então o quadro ainda
precisava de uma melhor definição para se pensar na colestectomia, uma vez que ela tinha tido coledocolitíase. Aí ela repetiu, mas ela foi acompanhada de perto, repetiu os exames laboratoriais, uma ressonância ambulatorialmente, no dia 3/10, e a ressonância aqui que também o Hugo vai comentar para a gente. Então, à esquerda, as imagens do começo de outubro, né? E à direita, as imagens mais ou menos 2 semanas antes, no final de setembro, que mostraram um crescimento daquela lesão dominante, mantendo aquele aspecto ainda multiloculado, persistindo a alteração inflamatória do parênquima adjacente bem importante. A gente percebe que no restante do lobo direito, algumas das áreas ali que estavam mais vascularizadas, elas passaram a ter um aspecto um pouco menos proeminente, e algumas daquelas lesões infracentimétricas que eu comentei, que mostrei ali no exame anterior, tiveram melhora, mas houve, em particular, o aumento dessa loja dominante, dessa lesão dominante, né? Pode passar, né? Então, essa área aqui melhorou, é isso? O IADK piorou, foi E, isso? por exemplo, exatamente. Uhum, certo. E, além disso, era perceptível que havia tido uma piora nessa região aí da transição segmento 4B e 5, em que a gente vê uma maior dilatação das vias biliares naquela região. São esses pontinhos pretos ali que estão mais evidentes, né, mais proeminentes, em meio àquela área de alteração perfusional do parênquima também, que se tornou bem mais proeminente do que no exame prévio. Ser relevante, né? Essa área vai ser relevante também nos exames subsequentes. Então, a gente teve basicamente melhora de algumas das lesões pequenas e piora daquela lesão dominante, aumento de dimensões e piora de alterações inflamatórias em outras regiões, com destaque para essa região aí que está circulada. Pode passar? O linfonodo permanecia semelhante e houve uma redução parcial daquela coleçãozinha peripancreática. Então, Pode aqui é o passar. linfonodo, é isso? Isso. E à E direita, aqui é a coleção que reduziu, realmente, na coleção pancreática. exatamente. Uhum. Aí está demonstrando a difusão em que a gente está vendo, porque está restringindo pelo conteúdo espesso, provavelmente purulento, hiperproteico. Isso que eu ia lhe perguntar, Igor. Quando restringe a difusão, além de tumor, quer dizer, processos inflamatórios também restringe a difusão, é isso? Só pra... Isso, porque a restrição à difusão das moléculas de água pode estar relacionada tanto ao contexto de hipercelularidade, como é o caso dos tumores, né, em sua maioria, como a um contexto de material hiperproteico, de material hemático agudo, por exemplo, ou de trombose aguda. Então, assim, além de tecidos hipercelularizados, esses materiais também restringem a difusão de água. Pus, por exemplo, né? Então, nesse caso aí, era uma restrição relacionada a esse conteúdo presumivelmente hiperproteico. Tá. E aí, a mesma coisa mostrando no pós-contraste, a redução parcial daquela coleção. Aqui em setembro e aqui em outubro já menor a coleção pancreática, né? Peripancreática. Exato. Bom, aí assim, diante desse exame de imagem que foi feito ambulatorialmente, foi solicitado um novo internamento no dia 3 de outubro para reavaliação. A paciente, na verdade, estava assintomática. Foi mantido o esquema antimicrobiano, foi iniciado o ácido lúcido desoxicólico na dose de 15 mg por quilo dia. Você vê que ela pesava 40 quilos, era bem magrinha a paciente. Foi feita uma investigação adicional com autoanticorpos, avaliar se ela tinha alguma doença hepática de base, mas nada chamou atenção, era tudo normal. Foi feito PCR para tuberculose, para IGRA, PCR para CMV, todos os exames foram negativos. As hemoculturas foram revisadas, os resultados, as hemoculturas, né, até então aqui estavam negativas, eu já vou ter aqui alguns resultados adiante também, as hemoculturas todas negativas. Bom, ela recebeu nova alta, né, logo pouco tempo depois, para continuar o tratamento de home care. A ideia era pelo menos totalizar 42 dias de antibiótico terapia. E ela também foi orientada a ser reavaliada, né, sempre acompanhada ambulatorialmente de perto, com um hepatologista e com um cirurgião. Ela é do interior, como eu falei, ela chegou a voltar para o interior. Na avaliação ambulatorial, ela fez um exame externo lá e que, quando mandou para cá, para a nossa equipe, foi optado por chamar a paciente para reinternar. Aí, neste momento aqui, foi realizado um procedimento diagnóstico, que foi uma biópsia hepática, e aí eu mando, na verdade, biópsia hepática barra punção da lesão, eu mando para Igor. Igor, com a palavra Igor. Igor, eu vou passar aqui, viu, Igor? Tá bem, André. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite.
Essa primeira amostra não tinha alterações significativas. Então, foi basicamente fígado com alterações reativas e, e a pesquisa de fungos e micobactéria negativa, né? O ZIL e o GROCO. André, você vai passar já para a segunda? Isso, da de Passar 17. para a segunda biópsia. Então, assim, optou por fazer, na verdade, uma nova punção, né, barra biópsia, né? Fez a punção e a paciente teve alta, que ela preferiu receber ambulatorialmente. E você pode mencionar aí, Igor. Perfeito. E esse foi o material da segunda amostra. Aqui na porção inferior, a gente vê um infiltrado linfocitário predominante, mas com ainda resquício de hepatócitos. Tem essas traves, os caminhos aí são hepatócitos e ductos biliares. Na porção média, mais superior, tem mais fibrose com células epiteliais remanescentes. Pode passar adiante, André? Isso aqui repete a mesma característica, né? Muita fibrose, esse material um pouco basofílico, né? Azulado, que permeia aqui o estroma. É edematoso, uma degeneração mixoide, isso é comum em várias condições miofibroblásticas, mas tem um achado interessante que deve estar em outras fotos. Pode passar adiante, André? Ô, Igor, você falou esse filtrado, isso aqui meio azulado, não é isso que... Isso meio azulado significa que são miofibroblastos. É Tá. comum a gente ver essa degeneração mixoide, é assim que a gente descreve em neoplasias ou em condições inflamatórias. Certo. Essa parte basofílica, e normalmente o significado disso é que essas células alongadas não são fibroblastos, são miofibroblastos. Uhum. E aqui, Igor, o que seria isso aqui, Isso são hepatócitos. Esses são hepatócitos remanescentes, remanescente. vasos, e tem alguns... Isso. Tá. E aqui são São vasos, né? vasos, Chama atenção. vasos capilares, isso. Que aí, junto com esse contexto de proliferação miofibroblástica, um infiltrado mais crônico, vaso neoformado, né, de um processo que está em organização, de uma inflamação que está cronificando. E isso é o que eu queria chamar a atenção. Nessa porção inferior, essas células que a gente está vendo são... Não, na que você tinha passado, nessa aí mesmo. Na porção inferior dessa foto, a gente vê essas células que são mais alongadas, com citoplasma bem eosinofílico, que são estiócitos epitelioides. Esse Então, é um essa padrão daqui, granulomatoso. é isso aqui, Igor? Vê se eu tô... Isso. Isso aqui, Aí né? onde você está mostrando isso, e todas essas que estão em conjunto, exato, aí já parece ser vaso, né? Mas essas onde você mostrou primeiro, e todas que estão aqui nessa região central, na parte inferior da Ah, foto, são estiócitos epitelioides, e isso é o suficiente para a gente dizer que é uma reação granulomatosa. certo, tá. Tem mais fotos? Tem mais fotos. Tem Isso essa. aí a gente está vendo mais dos hepatócitos remanescentes no fundo mixo inflamatório, né? Dos miofibroblastos e os São poucos linfócitos hepatócitos, plasmócitos. é isso? Aqui são os hepatócitos remanescentes e tudo Isso, isso aqui você falou milfibroblastos, isso. E essas células mononucleares pequenininhas aí, que são linfócitos, plasmócitos. tá. Então a gente tem esse quadro reparativo com fibroblastos, miofibroblastos, inflamação crônica em organização, com bastante destruição de parênquima, né? Os hepatócitos perdidos aí pelo meio. Em alguma das fotos tinham os ductos biliares, proliferação vascular reativa e granuloma. É. Então, Aqui é sim, outra. aí é granuloma, exatamente. Essa é a foto que tem mais granuloma, né? Representado. Praticamente todas as células que a gente está vendo são estiócitos epitelioides. Esse estiócito tem um núcleo, às vezes, um pouco curvado, alongado, com esse citoplasma denso e mal delimitado, a gente não vê exatamente onde começa nem termina o citoplasma, fazendo um arranjo desordenado, que elas não estão seguindo feixes, nem fazendo nódulos. Isso é um padrão granulomatoso. Tá. E tem raros neutrófilos, linfócitos, mas o que chama atenção aí mesmo é o processo xantogranulomatoso, né? A gente chama xantogranulomatoso porque alguns dos estiócitos são xantomizados, né? Estão fagocitando esses debris, que normalmente é gordura de membrana celular mesmo. Tá. Aí misturado com a degeneração basofílica, né? Os miofibroblastos e os estiócitos epitelioides. Certo.
Então, é um processo inflamatório crônico em organização com Essa área aqui, granuloma. essa área aqui são É um granuloma. granuloma, né? É um granuloma, em torno tem os hepatócitos, André. É isso aí que você pontuou, né, do lado direito aqui. Tem uma areazinha de granuloma e o que está em torno são traves de hepatócitos, né? Já passou. Se aqui a área mais de miofibroblastos, seria isso? Fibrose, isso. Fibrose, né? Fibrose, miofibroblasto, exatamente. E tudo aí é vaso. Tem um ducto biliar aqui na porção média da foto do lado direito, que Uhum. deve ser um resquício de espaço-porta, né? Porque do outro lado já começa a ter hepatócito de novo. Então, isso é É. fronteira da lesão, né? Uhum. Igor, você diria que é Ah, não, agora estou vendo melhor. É porque eu não estava vendo, agora está melhor aqui. Beleza. Isso aí é granuloma. Granuloma, né? Todos Vários é granulomas, isso. né? Tudo isso aqui E é aí granuloma. começa a esboçar, exato. Aí começa a esboçar nódulo, que é a foto mais de livro, né? Vamos dizer assim. Os outros são granulomas pela definição da célula. Mas aí a gente vê esses agregados nodulares e praticamente só histiócito, né? Os histiócitos epitelioides, que são esses densos, com citoplasma eosinofílico, e esses mais frouxos são os xantomatosos. O grande aumento aqui. Isso, André. Posso seguir adiante? Outro Pode, granuloma. pode seguir, pode seguir. Um granuloma bonito aí. É. É. Um infiltrado misto, né? Tem Um uma eosinófilo aqui, Langerhans alguns aqui, plasmócitos. uma Langerhans, não é a Isso, uma direita? Langerhans aqui no canto esquerdo. Esquerda, Isso. estou vendo aqui. Do lado esquerdo tem uma célula gigante tipo Langerhans e do lado direito a porção mais miofibroblástica. Fibroblástica, né? Tá. Isso. Então, fica aí, o diagnóstico final foi dessa análise. Isso. Assim, o diagnóstico final disso é processo inflamatório granulomatoso em organização, com as pesquisas negativas. A gente vai falar um pouquinho. Você já colocou aí os slides daquela Já, descrição, já, André? Pode seguir, já. então. Vamos seguir. Ainda tem um caso clínico ainda, né? Então foi um pseudotumor Ah, inflamatório. tá bem. E Ainda aí, tem no um final, a gente certificado. vai discutir mais da definição da doença, né? Isso, é. Então foi Perfeito. considerado pseudotumor inflamatório do fígado, né? Bom, Isso. aí assim, aí foi suspenso o meronêmio targocide, foi mantido antifúngico, porque ainda ficou na dúvida se poderia ter, né, alguma questão, embora tudo negativo, foi mantido por um pouquinho de tempo mais para se analisar com mais calma, foi orientada a ser reavaliada com o cirurgião com brevidade para programar a colestectomia. Mas a paciente não foi à consulta, ela retornou para o interior. Na verdade, assim, que a gente fala assim, olha, a paciente deve fazer isso, aquilo, mas a paciente estava psicologicamente muito abalada, muito abatida e estava meio assim, já não querendo saber de hospital. Mas ela foi para ele, não foi para o interior, ficou por lá. Aí em janeiro ela retornou ao São Rafael com dor tipo cólica em palpão direito. Ela estava com dor de forte intensidade há 4 dias, mas estava assim, resistente a ir para o hospital, estava sem febre e acabou que a dor piorou tanto que ela foi readmitida. E aí Hugo pode falar, ela foi submetida a uma ressonância, e Hugo pode falar dessa ressonância, Hugo. Bom, em relação ao parênquima hepático, a gente observa nessa Tá mais evolução, rápido, né, né? entre janeiro e outubro, um comportamento francamente alternado, né, das alterações hepáticas. Aquela lesão dominante que a gente comentou desde o primeiro exame, ela teve uma redução bem significativa, reduziu muito. Enquanto isso, em correspondência, por exemplo, aquelas regiões que a gente via antes, os ductos biliares ali ectasiados na periferia do segmento séptico, surgiram novas alterações inflamatórias aí, grosseiras, que não estavam presentes. Pode passar, André? E, em particular, aquela área que a gente havia destacado como que tinha tido uma piora leve no exame anterior, passou a representar agora a lesão dominante nesse exame, né, com uma maior lesão inflamatória nesse momento aí de janeiro. Então, um comportamento alternado, com melhora em algumas regiões, pior em outras, e, em particular, alguns ramos biliares estavam bem dilatados no exame anterior, como aqueles ali de segmento 5 e 6, que a gente tinha destacado, eles passaram a ficar, eles reduziram bastante o calibre. E isso também foi evidenciado na CPRM, que está no próximo slide. A vesícula está no próximo slide que você vai falar, Igor? Depois ainda. Próximo slide comparando essa questão das vias biliares, mostrando ali como houve praticamente a normalização do calibre daqueles segmentos que estavam bem dilatados no exame inicial. E uma redução meio que global da irregularidade. Não total, né, mas uma redução parcial da irregularidade das biliares intrahepáticas. Pode passar para... Uma diferença bem grande, né, Hugo, daqui, dessa área aqui, muito, bem, muito... bem regular e feia, para uma ela ficou aqui bem mais bonitinha, né?
O exame novo. Exatamente. Agora sim, vamos falar. Não, aquela coleção que a gente tinha comentado, ela sumiu, não dava mais para ver, foi totalmente reabsorvida. Pode passar. E em relação à vesícula, desde o primeiro exame, né, a gente já conseguia ver cálculo na vesícula, né? Tinha esse cálculo maior aí, que media aí em torno de 1,5 cm, mais ou menos. Aqui, Hugo, está correto aqui? Exatamente. Só que nesse exame, esse cálculo ele passou a ficar com aspecto impactado na região infundibular. A gente consegue ver nas imagens aí que estão ponderadas em T2. Esse aspecto demasiado, né, espessado da vesícula, de aspecto edematoso, né, da parede da vesícula. Ela estava hidrópica, que não era o aspecto dela nos exames anteriores. Inclusive, estabelecendo ali esse cálculo infundibular, proximidade com a região ali do colédoco proximal, talvez até com algum grau de efeito compressivo extrínseco incipiente. Pode passar, André? Só mostrando nos exames aí da esquerda para a direita, de janeiro, depois outubro, depois setembro. Em setembro, a gente tinha aquele cálculo livre na vesícula, ele não estava impactado na região infundibular, estava ali no meio do corpo, mais ou menos, livre. No exame de outubro, esse cálculo já estava numa posição que sugeria uma impactação ali na região infundibular, mas não havia hipertensão nem sinais inflamatórios, indicando que muito possivelmente essa paciente deveria estar com essas impactações de repetição, né? Fazendo aí quadros de obstrução infundibular de repetição, e em janeiro assumindo aí um aspecto francamente inflamado, né? É aqui, Hugo, está correto aqui o cálculo, é isso? Exatamente. Aí o cálculo impactado na região também. infundibular, com as paredes espessadas ali com um sinal alto em T2. Tá. E aqui você Em fecha com cima, agudo isso aqui? coronal. Sim, tinha sinais de inflamatório agudo com cálculo impactado e com alteração inflamatória parietal, sugere a colestite aguda. Paraná ia falar alguma coisa, Paraná? Não sei se alguém falar. Pronto, agora. Agora. Não, é um caso bastante interessante. Agora, eu queria. Bom, o quadro é litíase biliar, ela teve uma infecção, ela teve colangite, uma situação exuberante, a gente não vê habitualmente esse tipo de evolução. E a minha pergunta para Igor Igor, essa resolução do processo inflamatório formando granulomas é algo habitual? Você vê isso habitualmente numa infecção bacteriana, numa colangite supurativa? Excelente pergunta, Paraná. A bile, os cálculos podem deflagrar essa resposta, sim, mas o que eu estava comentando ali do diagnóstico de pseudotumor inflamatório é clínico-patológico, né? O nosso diagnóstico é de que é um processo em organização com granuloma, e que a gente tem que afastar que seja infecção, né? Micose profunda ou micobacteriose. Mas esse é um dos padrões de pseudotumor inflamatório, sim, e na via biliar, na vesícula, ou no caso dessa paciente, no fígado, né? A gente pode ter, sim, um processo inflamatório com granuloma só por causa do cálculo e da bile mesmo. Perfeito. Aí, assim, a paciente foi submetida à colestectomia devido à colestite aguda. Naquele momento também manteve-se o antibiótico por mais um pouquinho, mais 6 semanas. Ela fez uma nova ressonância em abril. Você quer comentar, Hugo? É interessante, aí 3 meses depois, ela novamente apresentou comportamento alternado das alterações hepáticas. A gente vê aí uma redução significativa daquela que era a lesão inflamatória dominante do exame de janeiro. Pode passar. Redução também daquelas alterações ali do segmento 7, né? Uma pequena redução daquela lesão inicial que era maior. Só que pode passar um franco aumento de uma lesão aí no segmento 8, né, junto ali ao segmento 1, que aumentou bastante e com um aspecto que lembra aquela lesão inicial, né, com algumas loculações, você consegue ver em meio à área de alteração grosseiramente nodular, há pequenas loculações císticas, né? Então, a gente teve novamente comportamento alternado, com melhora significativa em algumas regiões, e esse grande aumento especificamente dessa lesão aí. Bom, ela foi orientada a fazer uma nova ressonância adiante em 2000. Aí foi deixada sem antibiótico, viu? Acabou que se discutiu, optou-se por deixar ela sem antibiótico e orientou-se a fazer nova ressonância em 2023, no segundo semestre ela não fez, em 2024 também ela não fez. Aí, depois de muita insistência, ela mandou um ultrassom que ela fez agora em 2024, que foi normal.
eu não mencionei antes, mas ela tinha um ultrassom prévio, antes de tudo começar, logo no começo, na admissão do São Rafael, o ultrassom via pelo menos um das grandes massas, barra abscesso, esse pseudotumor, era identificado. Então, neste ultrassom agora, foi normal, a gente está imaginando que tudo se resolveu. Foi insistido para ela fazer uma ressonância com CPRM. A gente acha que ela não tem uma doença hepática de base, mas, de qualquer forma, seria interessante ter certeza absoluta que ela não tem nenhuma doença hepática de base e para mostrar a resolução total. Então, o diagnóstico final nosso aqui foi de um pseudotumor inflamatório hepático, secundário a colangite aguda, ela tinha colite. E assim, foi identificado colite aguda só nesse último exame de imagem. Agora a dúvida é, será que ela fazia colite aguda frustra de repetição e aí isso perpetuava o pseudotumor? E evidentemente aquelas áreas mais liquefeitas, certamente, possivelmente, tinham abscessos ali, né, talvez supuração ali de permeio. E nós vamos falar rapidamente, assim, é bem breve aqui, que ainda tem um terceiro caso, mas é só para dar uma pincelada, assim, para relembrar que é uma situação também que a gente vê com pouca frequência. O pseudotumor inflamatório do fígado é uma lesão composta de fibroblastos ou miofibroblastos, com um denso infiltrado inflamatório composto por linfócitos, células plasmáticas e estiócitos. É frequentemente encontrado quando uma biópsia ou ressecção de uma massa é realizada porque justamente pelo quadro que não está indo da forma que habitualmente deveria progredir. Então, aí ocorre a preocupação clínica de haver um tumor no fígado. Também houve essa preocupação com o paciente, será que ia ser um tumor? A gente ficou pensando em algum momento. Ou uma metástase hepática. E é presumivelmente uma resposta exuberante a um organismo infeccioso, especialmente colangite, tá? Mas pode ser a outros organismos também. Já recebeu uma variedade de termos, incluindo granuloma de células plasmáticas, fibroxantoma, esteocitoma. Igor até pode falar melhor disso. Uma entidade rara, é menos de 1% dos casos chamados de tumores hepáticos. A idade etária é ampla. A literatura considera a idade média de 50 anos. A maioria dos pacientes tem lesão única, mas podem ocorrer múltiplas lesões, como foi o caso da nossa paciente. E o lobo direito é afetado com mais frequência que o esquerdo, também como foi o caso da nossa paciente. Então, os sintomas podem incluir febre, dor abdominal, perda de peso, mas também pode ser um achado incidental em exames de imagem em pacientes assintomáticos. Tem vários momentos da evolução essa paciente ficou assintomática. Um PCR elevado de leucocitose pode ocorrer muitas vezes porque a paciente pode ter infecção associada. E válido lembrar que, às vezes, o pseudotumor inflamatório ele pode crescer de tal forma que pode obstruir a via biliar e provocar uma icterícia obstrutiva e flebite portal oclusiva. A história de doença biliar, quer dizer, uma doença hepática biliar ou colangite bacteriana é comum, mas muitos pacientes têm doença de base também, muitos não, mas alguns, colangite primária, colangite biliar primária, a colangite piogênica, no caso de colangite por colite mesmo. Então, são histórias comuns desses pacientes. Sempre é necessário afastar uma doença hepática de base também. E as etiologias associadas, ela pode ser idiopática, às vezes não se encontra nada. As infecções bacterianas, decorrentes das colangites bacterianas, eventuais abscessos, pode ser infecção por micobactéria, brucela, bartonella, sífilis, cândida, actinomyces. Doença hepática associada a IgG4 também associada a pseudotumor inflamatório e doença hepática crônica da biliar, né? As doenças como colangite esclerosante primária, por exemplo. E aí, Igor vai falar um pouquinho da histologia, né, Igor? Isso, André. Uhum. Então, aqui é um pouco repetindo o que o André passou, eu vou focar aqui no diagnóstico diferencial com neoplasias. Esse termo de tumor miofibroblástico inflamatório é o nome de um sarcoma pela OMS. Então, essa é uma nomenclatura padrão que é definidora de uma entidade. Qual é a diferença de tumor miofibroblástico inflamatório para pseudotumor inflamatório? Pseudotumor inflamatório, como o André estava descrevendo, é uma reação exacerbada inflamatória. E o tumor miofibroblástico inflamatório, o miofibroblástico é atípico. Então, a nossa distinção nesse caso é porque não tem atipia nas células miofibroblásticas, né? São fibroblastos pequenos, monótonos, dentro do contexto apenas inflamatório, e eles, em alguns momentos, nem predominam no quadro histológico, né? É mais colágeno e fibrose, diferente do tumor miofibroblástico inflamatório. Então, tem esse sarcoma, né? Tem uma característica histológica diferente de uma reação inflamatória exuberante, como é nesse caso, e ele tem alguns marcadores. Ele tem mutação do ALK e do ROS, semelhante com o que a gente vê em adenocarcinoma de pulmão,
e ajuda no diagnóstico diferencial, porque são mutações que só acontecem em condições neoplásicas, né? Não estão presentes em situações inflamatórias. Linfoma de Hodgkin é outra situação, né? Vários linfomas, na verdade, linfomas T, angiomiolipoma, tumor de células dendríticas, que é outro sarcoma também relacionado a células hematopoéticas, podem simular pseudotumor inflamatório. E aí experiência do patologista imunohistoquímica, de afastar o que é atípico e pensar nesses diferenciais. Doença relacionada a GG4 é um motivo para ter pseudotumor inflamatório, e aí vem os dois padrões. Paraná perguntou se a reação granulomatosa era frequente. Na verdade, tem um braço do pseudotumor inflamatório, né? Tem um padrão do pseudotumor inflamatório, que é fibroso barra granulomatoso, né? Que as células que a gente encontra são fibroblastos, ou isso aqui, o tipo fibrohistiocytíco, ou a gente tem um componente mais fibroso, ou mais histiócito e granuloma, que é esse grupo, e tem um outro grupo que é o linfoplasmacítico. O linfoplasmacítico, frequentemente, é de uma doença relacionada a GG4, como a gente vê no reto peritônio, no mediastino, em várias glândulas, né, como no pâncreas, e pode acontecer no fígado também. Então, na verdade, esse tipo linfoplasmacítico do pseudotumor inflamatório é praticamente a manifestação da doença relacionada a GG4. Pode passar adiante, André? Então, da nossa paciente aqui foi mais o fibrohistiocytíco. Isso, foi o fibrohistiocytíco com um componente histiocítico e granulomatoso exuberante. Aqui são imagens, né? Aqui da forma plasmocitária. Aqui no lado direito, vocês estão vendo o IgG4. O IgG4 é para representar mais ou menos 4%, 2 a 4% dos plasmócitos, e aqui ele está representando praticamente todos os plasmócitos que a gente vê na imagem. Na figura inferior direita, na figura inferior esquerda, todas essas células que têm um pontinho rosa do lado do núcleo, né? Às vezes é difícil a gente explicar isso para quem não está habituado com histologia, mas do lado de alguns núcleos tem um pontinho rosa, tudo isso é o Golgi dos plasmócitos, o complexo de Golgi, então todos são plasmócitos, né? E em cima a gente vê essa fibrose formando feixes, que é característico da doença relacionada a GG4. Tem também uma hialinização perivascular em arteríola, que não está descrita aí nas fotos, mas é outra característica da doença relacionada a GG4, que também provoca um pseudotumor inflamatório, mas desse tipo específico. Acho que a gente tem mais alguma informação aí. Pode passar adiante, André? Ele travou aqui. Deixa eu ver se ele... Agora foi. Isso. E esse é o tumor miofibroblástico inflamatório. A próxima, isso. Esse é o tumor miofibroblástico inflamatório. Aqui no canto inferior direito, a gente está vendo o ALK. A ALK é uma proteína de fusão. Ela acontece, né, foi descrita em linfoma, mas tem várias doenças, inclusive adenocarcinoma de pulmão e esse sarcoma, que é o tumor miofibroblástico inflamatório, é um sarcoma, e é diferente do pseudotumor inflamatório. Então, são nomes parecidos, mas querem dizer uma coisa muito distinta, né? Isso tem um comportamento de uma doença que recorre localmente, que não tem relação com inflamação, que pode eventualmente metastatizar, é um sarcoma de baixo grau, e o pseudotumor inflamatório é uma reação inflamatória exacerbada somente. Só para ficar claro, Igor, A, B, C e D. Então, o que é que você Sim. falou aí? Só para dizer assim. Eu falei do D, que é a marcação do ALK. ALK é quinase do linfoma anaplásico, que foi onde foi descrita essa translocação. É uma translocação que é um mecanismo oncogênico de várias doenças neoplásicas, como o tumor miofibroblástico inflamatório, mas também acontece no linfoma, no adenocarcinoma de pulmão e outras doenças. No B, a gente está vendo fibroblastos que têm atipia. Além dos plasmócitos, a celularidade é muito maior. Eu acho que o que é mais objetivo é a quantidade de células que a gente encontra e o número de núcleos, né? Diferente do caso dessa paciente. Do lado direito, né, do lado esquerdo, aliás, no A e no C, a gente vê mais o componente fibroso. Tem uma celularidade bem alta aqui no A, do lado esquerdo da figura A, e do lado direito da figura A, a gente vê a parte mais fibrosa, que isso faz com que a gente tenha que pensar nessa doença
quando tem o pseudotumor inflamatório, né? Lembrar de excluir o tumor miofibroblástico inflamatório. E no C é o componente histiocítico, né? Aí tem várias células que estão mais claras, que são histiócitos e que também acontecem nesse sarcoma. Então, isso é olhar mesmo a doença e procurar a atipia. É isso que a gente está focado quando investiga o seu tumor inflamatório para afastar a neoplasia. Isso. Então, é um diagnóstico clínico-patológico e para a patologia é um diagnóstico de exclusão. A gente vai excluir que seja uma neoplasia outra, um linfoma, um carcinoma com componente inflamatório exuberante ou um sarcoma. A gente tem que investigar se tem alguma infecção que seja identificável pela patologia, que é basicamente micobactéria e fungos, mas a gente tem que lembrar de sífilis também. Sífilis dá um infiltrado muito plasmocitário e sempre que a gente tem um componente plasmocitário importante, a gente tem que fazer investigação para sífilis. Isso é facilmente feito na clínica, mas na patologia a gente consegue tanto fazer por histoquímica, né, o Ortsterin, que é uma coloração que marca o treponema, quanto por imunistoquímica. E as condições neoplásicas que eu já comentei. Alguém está perguntando aqui do PEComa. O PEComa é o angiomiolipoma. André, você pode voltar lá naquelas últimas fotos? Posso voltar, peraí. Aqui? Isso. Eu não sei se é isso que é Fernanda que está perguntando, Fernanda Ramos. Se a AD é o tumor miofibroblástico inflamatório. O PEComa é o angiomiolipoma. Então, o PEComa é um braço maligno de células com diferenciação melanocítica. Então, o que é positivo no PEComa é HMB45, melan-A, são os marcadores de melanoma, num contexto morfológico de angiomiolipoma, ou do PEComa epitelioide, que acontece no fígado e que é o diferencial aqui. Mas essa foto não, a foto é do tumor miofibroblástico inflamatório, que é aquele sarcoma que eu estava descrevendo, que faz o diferencial com esse do tumor inflamatório. Ok. Ana e Paraná querem comentar alguma coisa? Sim, primeiro, parabenizar pelo caso, um espetáculo. E eu queria chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro, a importância do trabalho e da discussão multidisciplinar. Porque se a gente não tem essa discussão multidisciplinar e os colegas da patologia ou da radiologia recebem um pedido como colecistite, uma coisa muito resumida, a gente vai chegar a lugar nenhum. Então, é muito importante essa discussão, que eles realmente participem e saibam a história. Nós somos defensores da história completa, porque senão você não chega ao diagnóstico. Segundo, pela maravilhosa condução, vocês tiveram uma maturidade emocional muito grande para conduzir esse caso. E eu me lembrei de há muitos anos atrás o Pedro Paulo falando sobre o pseudotumor inflamatório e o professor Figueiredo Mendes dizendo, mas o que significa isso? Isso deve ter pelo menos uns 35 anos. Então, isso é muito interessante, vocês trazerem isso no nível de detalhamento e de coloração que vocês trouxeram, linkado à etiologia. E o terceiro e último comentário, que eu quero ouvir o Paraná também, o caso é uma beleza, nossa, difícil, é que nem sempre aquilo que parece uma colangite esclerosante é uma colangite esclerosante. Volta e meia a gente tem discussões, são casos difíceis que a gente vê, acho que eu brinco que a gente não vê mais casos simples, né? E por pacientes que têm colangite de repetição e que eles chegam com uma radiologia que mimetiza a colangite esclerosante. Então, a gente tem que ter muita calma, porque eu não estou falando nem da cirrotização secundária, eu estou falando desse aspecto que mimetiza uma colangite esclerosante, na verdade, é uma doença benigna. E a maturidade que eu chamo a atenção é porque a doente, clinicamente, ela tinha clínica não de tumor, e sim de processo inflamatório de repetição o tempo inteiro. Não remetia em nenhum momento
que isso fosse um quadro inflamatório por um tumor, entendeu? Febre tumoral, e sim a um processo, claro, clínico infeccioso. E eu acho que a condução clínica, uma história bem feita, a maturidade de esperar o momento certo, porque se ela bate no lugar errado, isso pode ser uma mirise síndrome, vamos operar, vamos fazer uma segmentectomia hepática, é uma coisa que foi conduzida de uma forma diferente, com calma, e a escolha correta do antibiótico, como você enfatizou várias vezes. Às vezes a gente sai do protocolo, a gente conhece a nossa microbiota, mas acerta, entendeu? O protocolo, às vezes, é para sair dele. Então, eram as considerações que eu queria fazer, eu queria ouvir o Paraná. Não, mesmas colocações. Acho que foi um excelente aprendizado. Pseudotumor, já me lembrei de um caso aqui que foi operado em São Paulo, acho que com o Paulo Rema, em São Paulo, algum tempo atrás, era um pseudotumor. É interessante como posteriormente ele se organiza, né? Fica uma massa que é indistinguível de uma massa de um tumor maligno. É muito difícil condução. Excelente caso, foi muito bem conduzido, muito bom. Aprendemos muito. Temos mais 20 minutos, não é isso? Temos um Vai caso. falando, está muito bom. Pronto, A temos um caso vontade aqui é que não agora. acabasse. Então, o caso final aí que vai ser em 20 minutos, certinho. Vamos ver aqui, ó. Foi. Essa é uma paciente de 74 anos, natural e procedente da Bahia, aposentada. A história de admissão, ela tinha uma queixa de dor abdominal leve, moderada, localizada em epigastro e palpão direito há uma semana, sem outras queixas. Ao exame físico da admissão, a paciente encontrava-se em regular estado geral, abdômen globoso, as costas de panícula adiposo, um pouquinho doloroso em palpão direito, mas sem irritação peritoneal. De antecedência, ela já é acompanhada por uma doença hepática crônica de etiologia biliar, ou colelitíase intrahepática não relacionada à LIPAC, que ela já é mais idosa, ou a LIPAC que ela tinha desde jovem e não sabia que tinha, mas ela tinha já um diagnóstico prévio de uma litíase intrahepática. Tem todos esses antecedentes aqui, hipertensão, dislipidemia, AVC, tem passado de colangite por microabscessos e passado de colecistectomia e esterectomia. Na admissão, ela chegou com as enzimas hepáticas aqui elevadas, como mostrado aqui nessa tabela, a fosfatase também um pouquinho elevada, leucocitose, um PCR 223, então ela chegou bastante inflamada. E aí, a imagem, Bruno vai nos falar. Bruno, o que é que nós vimos aí na imagem? Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite e estar representando a Radiologia de São Rafael, junto com o meu amigo Hugo. Então, aqui foi uma tomografia feita no início de junho. Aqui à esquerda, a gente tem um plano coronal mostrando umas alterações morfológicas hepáticas e essas áreas representadas pelas setas mais hiperdensas, na projeção das vias biliares, representando cálculos intrahepáticos. Ela tinha bastante litíase intrahepática. E aqui no lado direito, essa imagem no lobo esquerdo era uma imagem cística, mas essa que está representada pela seta era uma área focal de hiporrealce, bem delimitada no segmento 7/8. É um paciente que tinha uma atrofia do lobo esquerdo, então aí representava o segmento 7/8. Era uma área bem delimitada, de hiporrealce, mas perceba, se você comparar com a imagem cística, ela não era tão hipovascularizada, ela não era tão preta. Então, na tomografia já não parecia ser um componente tão liquefeito. Tá? Pode passar, André, por favor. E aí mostrava que tinham outras áreas focais de hiporrealce, menos conspícua em relação àquela lesão, né, dominante, também de hiporrealce. Então, nesse contexto de uma paciente que já tinha essa história prévia de uma hepatopatia de etiologia biliar, e nesse quadro que André falou, de um quadro inflamatório, a priori são lesões indeterminadas, mas que a priori a gente admite uma natureza inflamatória infecciosa, né? Abscessos em organização. Pode passar, por favor, André? Aí a ressonância que foi feita na mesma data. Aqui no lado esquerdo, a primeira imagem é uma sequência ponderada em T2. A do meio é uma sequência ponderada é uma sequência de fusão. E mostra aquela lesão dominante. Perceba que é uma lesão heterogênea e como a gente já imaginava na tomografia,
não era uma lesão tão liquefeita. Tinha essas áreas com baixo sinal em T2, e tinha umas áreas em permeio com alto sinal, mas assim, isso a priori pensando num processo inflamatório, um abscesso em organização, mas ainda não muito liquefeito. E essas duas imagens à direita, aquelas outras lesões focais, mostrando um aspecto bem semelhante também, ainda não muito liquefeito. Então, a priori, lesões indeterminadas, mas que nesse contexto a gente pensa num contexto inflamatório infeccioso, abscessos de inflamação. Bom, foi iniciada a antibiótico terapia, ceftriaxona e metronidazol. Foi trocado, ela mantinha um quadro ainda muito inflamado, foi trocado, escalonado e depois, rapidamente, guiado por hemocultura, foi escalonado para meronim, que ela tinha um E. coli e SBL. Ela manteve a elevação de marcadores inflamatórios e progrediu com piora radiológica a despeito da antibiótico terapia. E aí, novamente, quer dizer, Então, essa agora é uma tomografia praticamente uma semana depois, não é isso, Bruno? isso. Então, aqui foi a tomografia de controle feita 6 dias depois daquele primeiro caso. Então, perceba como as lesões aumentaram. Aqui, primeiro, essas duas imagens do canto superior, ou do lado esquerdo, aquela lesão principal. Perceba como se nessa tomografia ela se tornou-se mais hipocapitante. Então, a gente inferindo que começou a liquefazer mais as lesões. Surgiram novas lesões. Perceba que essa do lado à esquerda dela não existia no primeiro exame e surgiram várias outras. Aí, num aspecto mais cranial, no segmento 7 e 8, surgiu uma outra lesão bem hipocapitante, então sugerindo já um componente liquefeito maior. E, inclusive, aqui é do lado direito, mostrando que aquela área na periferia do segmento 5 também aumentou bastante. Então, nesse contexto, num intervalo curto, esse aumento tão significativo das dimensões e na quantidade das lesões, e elas terem se tornado mais hipocapitantes, ou seja, inferindo uma liquefação, essa suspeita inflamatória aumentou ainda mais, né? Aqui mostra, aí essa aqui foi um exame feito no dia 19, ou seja, 5 dias após o primeiro quadro. Que foi quando eles decidiram por drenar, né? Se perceba que essa lesão do segmento C já está bem hipocapitante, então sugerindo realmente um componente mais liquefeito, assim como essa do meio, que mostra aquele aspecto mais cranial do segmento 7 e 8, também bastante liquefeita, e aquela na periferia do segmento 5, que não tinha se tornado ainda liquefeita. Bom, então, assim, então, na verdade, foi feita aquela toma do dia 12, estava começando a liquefazer, mas a radiologia intervencionista ainda estava achando que era difícil funcionar. Esperamos um pouquinho mais, aí agora essa que o Bruno acabou de mostrar, mostrou que estava mais liquefeito, então foi feita a drenagem percutânea do abscesso, e veio um conteúdo purulento, e a cultura veio a mesma E. coli que saiu na hemocultura, ISBL. Houve uma melhora clínica laboratorial depois dessa punção. A paciente teve uma alta hospitalar em uso de meropenem para terminar o antibiótico em home care, porque ela ficou clinicamente melhor. Mas, então aqui ela teve alta 15 dias depois, né, 2 semanas depois, ela foi reinternada com hipoatividade, sonolência e dispneia e foi admitida em choque séptico e insuficiência respiratória. Ela evoluiu com necessidade, assim, muito rapidamente de intubação orotraqueal, droga vasoativa e hemodiálise. O antibiótico que estava só com meronem foi né, ampliado para tigecyclina, teicoplanin e colistina. Então, isso assim foi tudo bem assim, bem rápido. Ela chegou muito grave, já foi mudado o antibiótico. E aqui são o laboratório dessa entrada, né? Vocês observam que as enzimas hepáticas aqui elevadas, as canaliculares também, o leucocitose com metamelose, ou seja, ela estava em choque séptico franco, PCR muito elevado. E nessa imagem aqui, quando ela chegou também, a gente foi investigar outros focos infecciosos, né? Ela fez tomografia do abdômen, que a gente vai mostrar adiante, e uma tomografia do tórax também, que Bruno pode comentar. Então, ela fez essa tomografia que mostraram o surgimento de vários nódulos pulmonares, com densidade de parcimólis, tamanhos variados, distribuídos difusamente.
que não existiam no exame prévio, apesar de no primeiro momento não ter um ATC de tórax, mas nas bases, né, na aquisição do abdômen, a gente inclui as bases pulmonares e a gente conseguia já inferir que tinham surgido nódulos nesse intervalo de tempo. Pode passar, André? Bruno, se fosse abscesso no pulmão, seria como é que apareceria aí? Isso é nódulo sólido, não é isso que você fala? Nódulo sólido, é. O abscesso, normalmente, ele não teria um limite tão bem definido, né, como está aí. Normalmente, a gente não vê múltiplos abscessos e a gente injetando contraste, a gente iria ver que o centro dele era bem hipocapitante, né? No caso, os abscessos clássicos. Tá certo. Então, aí a conclusão é que são nódulos sólidos no pulmão, correto? Isso. Uhum. E aqui o E aí fígado. perceba como piorou o quadro, né? As lesões, elas aumentaram, tornaram-se mais ainda liquefeitas, algumas delas coalesceram. A gente vê aqui nessa do lado direito, inclusive, que surgiu a CIT, Uhum. e é isso. Tá. Bom, diante disso, ela foi feita também, logo chegou dia 17, fez uma biópsia ou uma punção guiada do abscesso sem drenagem efetiva, e foi para lá para a tomia exploradora. No inventário cirúrgico, o que foi observado eram as múltiplas tumorações, né, do fígado, mas presença de carcinomatose peritoneal e, e foram realizadas múltiplas biópsias do peritônio e do fígado, que Igor vai nos falar. Mas, assim, retrospectivamente, é lógico que eu perguntei a Bruno, né? Bruno, será que isso aqui não estava na tomografia anterior? Mas tinha ou não tinha antes, Bruno? É isso, a gente fez uma revisão bem Uhum. minuciosa e realmente não tinha imagem que sugerisse carcinomatose peritoneal nos exames. Tá. Aí Igor vai falar um pouquinho da patologia, da anatomia patológica, né, Igor? Aí você vai compartilhar, correto, Igor? As lâminas. Isso, compartilhar. Acho que você já parou o compartilhamento, André? Parou, Parei. certinho. Esse foi o aspecto da ressecção que a gente vê. Aqui do lado direito tem um parênquima hepático mais preservado e ele transita bruscamente para essa proliferação, que também é de células epiteliais, eu vou mostrar com mais detalhe, permeado por esses lagos de sangue. Tem algumas neoplasias que fazem mais esse padrão de fazer glândulas que são preenchidas por sangue ou se misturar com os vasos, provavelmente porque tem endotélio descontínuo ou porque tem endotélio frágil que rompe para dentro dos espaços luminais. Aqui com mais detalhe a gente vê que são células grandes, bem pleomórficas, com sangue entre elas, né? A gente não delimita bem o que é vaso e o que é sangue, hemácia extravasada dentro das formações epiteliais. Aqui uma área mais sólida do tumor, sempre essas células com bastante pleomorfismo, né? Uma variação de núcleo moderada, pelo menos, com nucleolo evidente. E aqui uma área com mais pleomorfismo. Lembra um pouco o próprio hepatócito, né? Mas esse padrão hepatoide é descrito em diversas neoplasias, né? A gente encontrar uma neoplasia epitelial que é pleomórfica e que tem um aspecto hepatoide, né, com citoplasma amplo, eosinofílico, é relativamente comum. Não quer dizer que é hepatocarcinoma. Essa foi a melhor imuno que a gente teve, que foi o CK7. Então, a citoqueratina, esse caso é CK20 negativo. Essa dobradinha a gente tem usado menos, porque ao longo dos últimos 5, 10 anos surgiram muitos marcadores de sítio primário específicos, então isso era mais usado antes, né, 10 anos atrás para mais antigos. Mas aqui a gente vê que o tumor é CK7 positivo, difuso, numa positividade moderada. O ducto biliar aqui, então, os ductos biliares a gente vê como um controle interno positivo, que são positivos fortes, e os hepatócitos não neoplásicos totalmente negativos, né? Aqui com mais detalhe, a positividade do CK7, mostrando que é um carcinoma. Esse padrão de CK7 positivo com CK20 negativo é o mais frequente em adenocarcinomas.
apesar desse caso não estar claramente que é um adenocarcinoma, e aqui a gente vê os hepatócitos negativos para o CK7 e os ductos biliares positivos mais fortes do que a neoplasia. O único marcador que a gente encontrou foi o PAX8. O PAX8 é um fator de transcrição que ele está aqui positivo no núcleo das células neoplásicas e negativo nos hepatócitos. Ele está presente no rim, em neoplasias de origem renal e tireoidiana, mas ele não é muito específico. Então, cada vez mais a gente vê ele relatado em outras situações. Quando a gente tem uma positividade de citoceratina com PAX8, a gente acaba sugerindo que seja origem renal, né, para considerar a origem urológica de maneira geral, que foi o que a gente fez com esse caso. Essa foi uma figura de citoceratina, não ficou boa a foto, né? Mas mostrando que foi a única coisa que foi positiva. A citoceratina de alto e baixo peso molecular, que é uma E3, é o termo que a gente costuma usar para esse pool de citokeratinas, então marca amplamente em carcinomas, o CK7 e o PAX8. Ele tem uma marcação também, ela tem, né, uma marcação também de WT1, que é num padrão que não é o mais comum, mas podia sugerir uma origem de trato ginecológico, né, de endométrio e ovário. E aí o ponto que a gente chegou é que é um carcinoma. Esse padrão de sangue se misturando nas glândulas é comumente visto em rim, e aí com PAX8 é mais um motivo para a gente sugerir que esse seja um possível sítio, trato urológico, especialmente em rim. E o WT1, apesar de não ser a marcação mais comum, a gente sugere, junto com esse P53 aqui, que não foi tão convincente, que também afaste a possibilidade de ginecológico. Marcação de sítio primário não é muito específica, então a gente faz um direcionamento, mas o conjunto dos marcadores não é 100% certeiro, especialmente neoplasias que são pouco diferenciadas. Então, a gente tem como ter certeza que é um carcinoma por causa da marcação de queratinas. Dificilmente nesse contexto, né, que a gente está vendo que tem formação de glândula, tem área sólida, tem um padrão epitelioide, que não seja carcinoma com essa marcação de queratina, e a única coisa que marcou convincentemente foi o PAX8, sugerindo a possibilidade de rim, mas como a gente está diante de uma neoplasia pouco diferenciada, isso não é muito específico. Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque tem um diferencial, tem essas nódulos pulmonares sugerindo que também sejam metastáticos, né? Não sei se é isso que o Bruno estava sugerindo, mas se quiserem perguntar, estou à disposição. Igor, eu posso só começar também a fazer aqui voltar aqui, se alguém quiser ir falando aqui, mas eu só vou... É uma coisa breve que eu vou falar aqui. É só porque o tempo está escasso, depois a gente pode até... Estão vendo aí? Sim. Olha aqui uma coisa rápida que eu vou falar, só para chamar a atenção de alguns pontos, né? Metástase hepática, tumor hepático primário, podem mimetizar um abscesso hepático. Isso é diferente, eu estou falando assim, daquela massa claramente neoplásica com a necrose central, com a abscesso central, onde a gente sabe que a neoplasia é necrosada. Mas eu estou falando assim, de uma imagem que é igual a um abscesso e, na verdade, não é um abscesso. Então, a paciente pode ter sintomas de abscesso, né, são sintomas clássicos aqui mencionados, porque tem, muitas vezes, infecção secundária ou superinfecção, como ocorreu no caso da paciente. Os relatos mais antigos são de metástases de câncer coloretal e tumores neuroendócrinos, principalmente os carcinoides. Mas, assim, olhando mais recentemente na literatura, existem casos de carcinoma hepatocelular fibrolamelar mimetizando o abscesso hepático, casos de colangiocarcinoma também intrahepático mimetizando o abscesso hepático, carcinoma hepatocelular sarcomatoide também mimetizando o abscesso hepático e tumor miofibroblástico inflamatório mimetizando o abscesso hepático. E o oposto também pode ocorrer, assim, para surpresa também, quando eu estava revisando aqui, um abscesso bacteriano que mimetizava um colangiocarcinoma. Radiologicamente, eu preciso até, assim, eu confesso que eu não li em detalhes o relato de caso, mas eu queria ver como é que pode mimetizar um colangiocarcinoma, um abscesso mimetizar um colangiocarcinoma, mimetizar aqui, no caso, um carcinoma hepatocelular, né? Como é que isso seria? E também tem casos de ameboma e mimetizar metástase coloretal. Então, o seu oposto, né? Você achar que é um tumor, na verdade, é um abscesso. Aqui são os exames que habitualmente são lançados para investigação desses pacientes.
no final das contas, em algum momento vai acabar caindo na ou a biópsia ou eventualmente cirurgia. E assim, na ausência de sintomas clínicos típicos e devido a características radiológicas inespecíficas, o diagnóstico de metástase hepática ou tumor primário do fígado e sua diferenciação de abscesso hepático, em raras situações, não é comum isso, pode ser um desafio, especialmente se o paciente não tem uma malignidade conhecida. E, habitualmente, nesse contexto, há um atraso no diagnóstico, uma vez que a propedeuse de manuseio do abscesso hepático é iniciado antes. E somente após sua falha, medidas mais assertivas para o diagnóstico de eventual neoplasia são realizadas. Seriam essas as considerações, mas aí queria ver se Ana e Paraná tem algum comentário ou algo que eles... Esse já é um caso mais que a gente vê mais frequentemente do que os outros, né? É uma situação que não é comum, mas não é das mais raras. Mas o desconcertante disso, André, é que não chegamos ao diagnóstico. Ele é um tumor, e aí como foi a conduta terapêutica com oncologia? Não, na verdade, faleceu a paciente. Faleceu. Ela faleceu. Faleceu. Ela chegou, foi a choque sério, Caso falecendo 2 dias depois da cirurgia, faleceu. desastroso, é isso aí. É. Eu achei excelente. Os 3 casos muito bons. Eu acho que o objetivo dessa sessão agora é esse mesmo, é que cada hospital mostre a sua potencialidade na alta complexidade, e que a gente passe a se conhecer também, que forme realmente a mentalidade de rede, né, de cooperação. E a gente vai vendo, na medida que os casos vão sendo apresentados, a expertise de cada um, o time multidisciplinar de cada um. E com isso a gente vai se tornando cada vez mais rede, né? Um grande desafio, porque crescemos muito rapidamente, estamos há muito pouco tempo juntos, mas acho que Ana, quando propôs esse tipo de sessão, acertou em cheio. Acho muito bom essa interação e acho muito bom que todo mundo conheça todo mundo aqui. Eu Isso aí. queria fazer um comentário, fazer as palavras do Paraná as minhas. Casos excelentes, muito difíceis, que a gente vê na prática e erra na maioria das vezes. Isso é muito interessante porque isso ainda traz um agravante do fígado na sepse, que é um assunto que eu gosto muito, e que pode ser mais um confundidor dentro desse processo inflamatório, dentro dessa síndrome de falência orgânica múltipla. Algumas vezes a gente, não foi o caso, mas algumas vezes a gente tem que tomar medidas heróicas relacionadas à abordagem cirúrgica numa doente extremamente grave, porque a cirurgia se coloca como uma alternativa terapêutica. E isso reforça uma coisa que meu amigo aí, meu super amigo Paraná fala: a hepatologia é uma clínica médica e nos obriga a estudar muito. Então, eu acho que o legal é isso, a gente mostrar que é difícil para a gente, é difícil para todo mundo, compartilhar a experiência, compartilhar a vivência e mostrar que realmente é possível fazer se a gente quiser fazer. Então, quando o Paraná fala da ideia, não, a ideia foi muita discussão dele e minha, como oferecer oportunidade da gente mostrar o potencial dos outros centros de hepatologia da rede. E a gente achou que começar por uma apresentação do potencial de cada hospital, isso foi muito discutido, a gente já vinha discutindo isso desde o ano passado, e como a gente aprender também, né? Porque fica sempre Rio e Salvador, trazer os outros colegas, os outros hospitais, conhecer os outros radiologistas, os outros patologistas, que essa é a ideia da rede. E daí a gente vai partir para a divisão de protocolos, de acrescentar dados dos seus serviços, e eu acho que a gente tem muito trabalho. E eu quero aproveitar para convidar para a sessão do dia 23 de maio, que vai ser na quinta-feira, antecipada, quer dizer, antecipada porque é feriado na última quinta-feira. Paraná diz que é feriado para a gente, não é para o carioca, é feriado. A gente também vai para o hospital. E nós vamos ter a apresentação e a coordenação da doutora Carla Toda, que é do Hospital Anália Franco,
e a gente vai ter a honra de trazer a doutora Carla e toda a equipe. Então, no mais, antes de eu encerrar, que eu vou pedir o Paraná para encerrar, eu quero agradecer aos colegas que estiveram presentes, tivemos aí quase 60 pessoas, foi maravilhosa a sessão, estou muito feliz por vocês terem participado e concordado em trazer a experiência de vocês. E agradecer aos colegas que ficaram até agora, ao time da TI que nos suportou, aí dando um suporte incrível para a gente. E eu vou pedir, então, o Paraná para encerrar a sessão. E muito obrigada a todos. Bom, primeiro, várias pessoas aqui elogiando a sessão, realmente foi excelente. Eu, pessoalmente, aprendi muito hoje. Muito boa sessão. Obrigado, André. Obrigado, Bruno, Igor. Quem mais estava? Lucas. Enfim, quem mais? Hugo. Pronto. Muito obrigado a todos vocês. Foi uma excelente apresentação. Acho que cumpriu os objetivos. E obrigado a Loriane, viu, Paraná? Porque ela era participar aqui, ela participou desses casos, mas não pôde participar hoje, mas eu quero lembrar isso aí para todos também, viu? Muito bem lembrado. Loriane hoje é presidente, né, do Congresso do Gastro Bahia. Isso, E exato. está, Legal. obviamente, presa lá nos compromissos, mas ajudou aí André, e eu, companheira de André lá no São Rafael. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Até logo. Obrigada, Boa noite, gente. Boa gente. noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.